Bom dia. Olha para o seu vizinho aí, dá bom dia para ele. Bom dia, bom dia. Vocês estão felizes? Gente, põe a mão no seu coração. Pede para Jesus falar com você. Ora, bem oradinho. Senhor, em nome de Jesus, por favor, derrama do teu poder, da tua graça, da tua unção sobre cada um de nós. Nos traz entendimento, discernimento, nos torna skin in the game, Senhor, nos torna homens praticantes daquilo que pregamos e ouvimos. No nome de Jesus, nos ajuda, nos fortalece, derrama da tua graça e faz com que o espírito de revelação não só grave tudo isso dentro de nós, mas nos ajude a ir além com essa palavra, em nome de Jesus, amém. Gente, por favor, vocês podem fechar essa porta do fundo que eu não vou nem conseguir olhar para frente de tanta luz que está vindo aqui. Obrigado. E meus amigos, essa é um tipo de palavra assim que você tem muita vontade de ministrar, muita vontade de pregar. Uma palavra que ela tem duas esferas. A primeira esfera é a esfera que a gente mais necessita, mais gosta. E a segunda esfera é a que a gente mais precisa, mas pouco entende. Então o Evangelho de Cristo, ele é atuante em duas esferas. Ele é atuante na esfera horizontal, ele é atuante na esfera vertical. A nossa vida já é cientificamente comprovado de que se você não tiver a sua esfera espiritual conectada, daí a ciência explica, seja lá como for, você não vai fluir como deve. Você deveria ter um bom emprego, você deveria ter uma boa família, você deveria ter um bom relacionamento social e você deveria crer em algo maior, é isso que a ciência diz. Mas crer em algo maior não é suficiente. Muitos de nós creem em algo maior. A gente tem na Poema crentes que têm de tempo de igreja o que eu tenho de idade. E o que fez eles migrarem de uma denominação em que a palavra estava sendo pregada, mas não profeticamente dentro do calendário escatológico de Deus. Fizeram eles migrar para entender qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que viver, como é que esses garotos estão vivendo coisas que eu nunca vi. Eu estava ministrando em Guarulhos, Poema Guarulhos, então veio uma senhora, me deu um abraço, tenho 62 anos, não é possível, vocês são todos garoto. Eu pensei comigo, já não sou mais tão garoto, mas obrigado pelo garoto. E vocês estão vivendo isso, mas é porque nós temos essa fome, nós não queremos só saber o que é doutrina, nós não queremos saber só o que é Santa Ceia, nós não queremos só o que é saber vão no culto, nós queremos uma coisa, nós queremos uma aplicação pessoal, nós queremos vida de Deus, amém? Só eu que quero isso? E essa palavra é a história de um arquiteto cultural, é a história de um modelador cultural, é o arquétipo de uma história. Então eu tenho essa história, talvez você tenha, se não tem, está no processo de ter, mas a verdade é que todo mundo que um dia se tornou um influente do céu para com a terra, ele passou por esse processo. O processo é duplo, o processo é comer pão e ganhar sementes. Então ele dá pão para quem come, mas ele dá semente para quem semeia. Pão fala de alimento fundamental, pão fala de alimento elementar, mas semente fala de poder, guardado em pequenas porções, que vão trazer vida, vão gerar vida de Deus. Então nós precisamos entender as duas esferas. O que leva alguém atrás de uma campanha evangélica, o que leva alguém atrás de uma macumbinha, o que leva alguém atrás de receber um passe, o que leva alguém a ir a pé até a Aparecida, o que leva alguém até a Fogueira Santa, o que leva alguém a fazer alguma coisa para Deus me dá pão. Eu tenho fome, eu sou carente, eu careço em alguma área da minha vida, eu preciso de você, Jesus. Aquele grito, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, fala, me dá pão.
espiritualmente, Jesus sempre escuta: é alguém querendo comer, é alguém querendo pão. Pai, se queres, me purifica. Pai, se queres, tire o demônio da minha filha. Pai, se queres. Então isso é uma coisa que Deus ouve. E há uma tendência ao cristão neófito só querer pão, o novo convertido só quer pãozinho. E há uma tendência dos skin in the game, os cristãos hardcorezão: eu não preciso de bênção, Deus é a minha bênção, eu não preciso de nada, eu já tenho Jesus. Então ele se torna alguém cascudo, mas que na verdade depende de Deus, e precisa de um milagre, e precisa de Jesus. Esses dias, o meu bebê engasgou lá, e tipo, ele ficou com os olhinhos assim, e aí eu olhei para ele e falei: Jesus, abençoa ele. Jesus não veio, eu mesmo abençoei ele, juntei a carinha dele, chupei a boca dele, assim, pronto, já sarou na hora. E é em momentos de desespero como esse, que você grita o grito que você não consegue gritar no louvor aqui hoje. É que o louvor estava bonito, né? A banda estava tocando. Por que aquele cabeludo espanador estava dançando aqui? Porque ele é meu irmão, né? Eu posso falar assim com ele, tá? Não chamo todo mundo do louvor assim, apesar que tem alguns estranhos também. Te amo, Léo. E por que eles estavam dançando? Porque eles estavam pulando. Talvez a gente queira manter, sabe, sacudido dentro de nós as sementes e os pães. Então eu tenho 40 anos, eu estou 20 anos com Jesus, mas eu preciso de milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória, eu preciso de um toque fresco do Espírito Santo, eu preciso de um mimo de Deus, eu preciso ser notado em meio à multidão, eu preciso ouvir Ele me chamar pelo nome, eu preciso disso. Tem mais alguém que precisa disso aqui? 2 Coríntios 9:10, a Bíblia diz assim: aquele que supre a semente de quem semeia, e pão para quem come, também lhe suprirá e multiplicará a vossa sementeira, e fará crescer os frutos da sua justiça. A palavra semente no grego é esperma, exatamente a mesma semente que o homem tem. Significa semente viva, semente que contém DNA. Nós temos medo de falar às vezes palavras como esperma na igreja e alguém entender numa conotação pejorativa, mas a palavra de Deus é uma semente, e essa semente é viva como um esperma. O esperma caminha 9 centímetros até encontrar o óvulo, 9 ou até 10, e quando ele encontra o óvulo, então aquela semente fecunda, a semente do homem encontra a semente da mulher, e ali está o propósito da vida, pum, e ali ele se parece com Deus, são geradores de vida. Quem é o casal governante, modelador cultural, arquiteto cultural? Um homem e uma mulher. Então olha que incrível, a semente alcançou, mas não é só o espermatozoide que é uma semente. A palavra declarada pela boca de Deus é um esperma, é uma semente viva igual. Então aquilo que Ele disse sobre você é mais ou menos o que a gente fez aqui agora: me canta como tu quiseres. Eu quero ser uma canção do seu coração. Essa canção é uma semente viva. Então deixa eu te dizer uma coisa: Pedro não andou sobre as águas, não tem como, irmão, a água afunda. Eu já tentei a vida toda andar sobre as águas, a água afunda. Pedro andou sobre uma palavra. Quando Jesus falou: vem, sai do barco e vem, então ele andou. Então não foi sobre as águas, foi sobre a palavra de Deus. Então aquilo que Deus diz é uma semente, e se você crê, ela ganha vida. Então não adianta inventar uma palavra que Deus não disse sobre a sua vida. Não adianta decretar: eu decreto o nome de Jesus. Coitado, quem é você? Aprendeu isso naquela igreja esquisita, não foi? Eu ordeno. Isso é feitiçaria. Eu quero me relacionar contigo, Jesus, a ponto de saber qual é a minha semente. E essa semente crida, essa semente guardada, essa semente esperada com expectativa, ela vai ter vida, ela vai fazer brotar, e ela vai acontecer, amém? E a sementeira,
É uma palavra que eu não vou falar em português, que aí alguém fica triste mesmo, mas ela tem um significado de ejaculação, é uma explosão de sementes. Quando o homem ejacula, 980 milhões de espermatozoides pelo menos são liberados. Quando Deus está falando uma possibilidade incalculável, um número que o algoritmo não pode ser encontrado, nem a física quântica pode calcular. Quando Deus diz haja, Deus libera uma palavra com uma quantidade tão imensa de sementes, que se ela encontrar uma terra fértil, ela vai fazer brotar, amém? Nesse exato momento, Deus, Ele deseja que as palavras, os 31.180 e tantos versículos da Bíblia, encontrem uma terra fértil para se cumprir, porque a palavra que saiu da boca dele é uma sementeira, é uma erupção de palavras proféticas e fundamentos, e muitas outras coisas que eu não sei nem explicar, mas você sabe entender no seu espírito, não sabe? Então eu quero te contar a história de um cara onde pão e semente se cumpriram. Eu quero contar a história de um homem chamado Natanael. João capítulo 1, verso 44. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Natanael significa dado por Deus. Ele encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Instantaneamente essa fala provoca uma coisa dentro de Natanael. Natanael não é medíocre, Natanael não faz parte da média, Natanael não é povão. Povão grita hosana quando Jesus está entrando triunfalmente em Jerusalém, e grita crucifica quando todo mundo está gritando crucifica. Natanael não é o cara que compra um produto porque todo mundo comprou, que investe num investimento porque todo mundo investiu, e não sabe nem por que está aqui dentro da igreja. Natanael é alguém que tem um senso crítico muito alto. Natanael é alguém que não respeita qualquer coisa. Natanael não respeita palavras como porque sim, porque é assim. Natanael precisa de um pão sólido. Natanael não come bisnaguinho Seven Boys. Natanael come o pão de Elias. Elias caminha 40 dias sem ter fome. É o pão que o anjo traz para ele. Tenha fome. Seja um pesquisador das Escrituras, seja um caçador do Espírito de Deus. Não aceite o que está sendo falado na plataforma da sua igreja, não aceite o que o seu líder está te dizendo. Tenha mais fome, porque quanto mais fome você tiver, mais pão você encontra. Quanto mais sede você tiver, mais rios de águas vivas você pode encontrar. Aleluia. Olha a resposta de Natanael: Nazaré. Tudo que foi dito. Achamos aquele sobre Moisés escreveu na lei, a respeito que os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. De tudo isso, Natanael respondeu: Nazaré, tá de brincadeira. Era a mesma coisa de falar Tremembé. Outro dia eu entrei num debate teológico muito forte, e aí saiu faísca para tudo quanto é lado. E a nossa cidade é zoada em muitos lugares, e alguém sempre lembra com condenação da história da grávida. E eu gostaria que você pensasse na vida dessa mulher e orasse por ela. Provavelmente ela se arrependeu de tudo que aconteceu, mas as pessoas vão guardar uma mensagem ruim sobre Taubaté por muito tempo. Então, na hora que eu estava vencendo aquele debate com um monte de crente chato, alguém disse: ah, ele é pastor de Taubaté. Ou seja, a grávida não é de verdade, o pastor também não é. Pode vir alguma coisa boa de Taubaté? Mas daí, sabe o que eu respondi lá no grupo? Eu não tenho orgulho nenhum. Eu falei: não, gente, eu sou de Tremembé. Um pouquinho mais para lá, e todo mundo que comete um delito nesse país vai morar em Tremembé. Então eu sou irmão em Cristo da Suzane, eu sou irmão em Cristo dos Cravinhos, eu quero a vida de todas essas pessoas para Jesus. Aí pronto, quando tentaram me passar uma rasteira, descobriram que eu já estava prostrado.
E isso é muito importante. Quando alguém te matar, ele precisa descobrir que você já morreu. Quando alguém se levantar contra a sua vida, ele precisa saber que você já se prostrou, porque não tem como derrubar um homem morto, não tem como passar uma rasteira naquele que está prostrado na presença de Deus. Amém? Então fica na sua posição de autoridade, irmão. Já se prostra, já deita, e acima de você está todo mundo e Deus, está o próximo e o Senhor, então não tem nada para você perder. É muito fácil nesse ambiente. Ele disse: Nazaré, Tremembé, pode vir alguma coisa boa de Tremembé? Não sei se era o que você esperava, mas é o que está tendo para hoje. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe disse o quê? Olha como um modelador cultural funciona. Você está tirando, rapaz, eu vim aqui evangelizar você, vai ficar zoando a minha igreja, vai ficar falando mal da minha religião, vai ficar falando mal do meu Deus. Filipe não falou nada disso. Filipe não quer ganhar uma luta. Filipe sabe que ele já venceu a batalha. Um arquiteto cultural, ele é água mole em pedra dura. Um modelador cultural, ele não disputa versículo, ele não briga por pouca coisa. Ele sabe que a vitória é nossa em Cristo Jesus, amém? Já está decretado, a gente já venceu. Então ele olha e diz o quê? Vem e vê. O Brunão estava pregando sobre evangelismo esses dias, ele contou a história de um cara, e esse cara não sabe pregar, esse cara não lê a Bíblia, esse cara não é nem crente direito, mas ele disse que sabia fazer o convite. Ele chegava para as pessoas e falava: cara, você tem que vir na minha igreja, é demais. Aí chega aqui, tem aquela iluminação, chega aqui, tem aquele boas-vindas e incrível na porta, chega aqui, tem aquele louvor maravilhoso, chega aqui, tem aquela testemunho desafiador no ofertório, chega aqui, tem aquela palavra cheia do poder de Deus. O que acontece com o cara? O cara se converte. Então a questão é que o evangelismo deveria ser um ótimo convite. Filipe só olha para Natanael, tipo: Natanael, eu não quero brigar com você, você é muito fera. Vem ver o que está rolando no meu GC, vem ver o que está rolando na minha casa, vem ver o que está rolando na minha igreja, vem ver o que está rolando aqui na intercessão amanhã, vem ver, vem aqui e sente. Se você não tiver nenhum arrepiozinho de nada, eu nunca mais prego para você. Aí, verso 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. O que você diria de Natanael, irmão? Cara chato, a gente está querendo ganhar o cara fica entrando numa. Isso é todo crente fracassado fala das pessoas, que ele não consegue ganhar para Jesus. Todo crente que ainda não sabe quem é o Deus dele, todo crente que ainda não sabe quem ele é. Você não é só um forasteiro em terra estranha, isso te deixa com um senso de fugitivo. Você é embaixador de Cristo nessa terra também. Você em perseguição é forasteiro em terra estranha, mas você governando é embaixador de Cristo nessa terra. Se alguém quer saber sobre Cristo, se alguém quer entender um pouco da era que há de vir, esse alguém vai ter que sentar na sua mesa e te ouvir. Se por um lado somos perseguidos, por outro lado carregamos a glória de Deus dentro de vasos de barro. Se por um lado somos caluniados, por outro lado somos o que o mundo aguarda com grande expectativa, que é a manifestação dos filhos de Deus. Então tudo depende do seu ponto de vista. Um ponto de vista negativista vai fazer você falar: eu sou um crente perseguido. Um ponto de vista positivista é: qualquer hora chega a minha vez, chega a minha chance, vem ver. Então, Natanael se aproximando, Jesus olha para ele. Jesus olha para as pessoas de um jeito que a gente não consegue ver. Eu já ia falar assim: Natanael é um preconceituoso. Por que ele falou mal de Nazaré? Por que ele fala mal, nem viu a gente ainda? Fica falando que a gente é aqueles crentes bizarros, nem veio na Poema para saber. Esses dias um cara escreveu para mim na rede social: é verdade que todos os seus obreiros bebem bebidas alcoólicas? Daí eu escrevi: primeiro que não tem obreiro lá. Pum. Segundo que eu não fico nem perguntando para as pessoas se elas têm o nome no SPC. Você acha que eu vou ficar perguntando para elas o que elas estão fazendo? Se com a palavra que é pregada, o cara precisa ainda se dopar e não bebe só do vinho que desce do céu, então já não há mais esperança para a gente fazer nenhuma outra coisa.
Então, queridos, existe sempre um preconceito atrás de coisas inovadoras. Quando a gente começou a descomplicar a igreja, as pessoas começaram a chamar a gente de porta larga, de tudo quanto é nome. Você já sabe, você já ouviu algumas coisas, mas deixa para lá. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse assim: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Como assim, Jesus? Você acaba comigo. O cara está azucrinando o rolê, o cara está se levantando contra a irmandade, você olha para ele e ainda fala que ele é um homem sem falsidade, e pior que é. Irmão, nós deveríamos gostar de quem fala coisas na nossa cara. Nós deveríamos gostar de pessoas que não negociam a opinião que eles têm. Nós deveríamos gostar de pessoas que quando você fala amém, irmão, ele fala não, amém, não gostei. Agora nós gostamos do cara que fala amém e depois não está nem aí. Nós gostamos do cara que sorri e depois zoneia o barraco. A gente gosta de ser enganado. Natanael é o cara cri-cri. Quando Natanael vem chegando, Jesus, olha aí gente, quem chegou? Um cara que não existe falsidade nele. Olha o papo de Natanael. Já estava 2-0 para Natanael. Ele já tirou Nazaré, foi e viu por cima. Chega lá, Jesus dá status do cara. Olha o que ele faz no verso 48. De onde você me conhece? Que cara chato. O cara olha para Jesus, não fala Senhor, não fala Rabi, não fala El Shaddai, não fala Adonai, não fala Jeová Jiré, Jeová, não sei que nem crente, vai pôr no nome de bazar, nome de bar, nome de tudo quanto é coisa com esses nomes. Perguntou Natanael, de onde você me conhece? Olha quem é Jesus, gente. Eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Eu não sei que ponto crucial é a figueira para Natanael. Eu não sei o que aconteceu na figueira. Existem histórias na minha e na sua vida que ninguém sabe como foi, ninguém sabe como aconteceu, mas se Deus mencionar essa história, você vai falar, opa, espera aí, isso só pode ser Deus. Isso é alimentar com pão o vazio da sua alma. Isso é responder com um antídoto o lugar onde você foi ferido. Isso é trazer cura para o lugar que já está despedaçando. Isso é trazer vida e ressurreição para o lugar onde havia morte. Ah, sabe de onde eu te conheço? Não, Nath. Já chama o cara pelo apelido. Nath, sabe de onde eu lembro de você? De onde? Quando você estava debaixo da figueira. Eu não sei o que significa, mas eu sei o que aconteceu. Então Natanael declarou, verso 49, mestre, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Nós precisamos de uma igreja viva, uma igreja que não vai debater argumentos teológicos, chatiológicos. Nós não podemos ser uma igreja que vai debater filosofia, não devemos ser uma igreja que quer debater comportamento do mundo, não deveríamos ser uma igreja que fala sobre piercing, tatuagem, bebida, roupa curta, não sei o que. Nós deveríamos ser a igreja do vem e vê, e agora está aqui, eu te vi debaixo da figueira, mestre, filho de Deus, ó rei de Israel, és tu, e instantaneamente alguma coisa foi transformada dentro daquele homem. Eu estou falando de conversão de verdade, não estou falando de vir na igreja. Estou falando de conversão. Eu não sei o que quer dizer figueira, mas eu sei o que quer dizer, Leandro, sua sepultura está aberta e hoje era para você ter morrido com uma faca enfiada na sua barriga. O Senhor Jesus me perseguia desde os 7 anos de idade. De 6 para 7 anos de idade eu recebi uma palavra profética do próprio Deus dentro da missa. Eu estava na igreja católica, eu sentava no pé do meu pai ficava de pé, chegava atrasado, ficava lá no fundo na missa do convento, eu sentava no pé do meu pai, eu via panturrilha a missa toda, não via nada, não sabia nada, não entendia o que o padre falava, de repente um dia tocou uma música,
E a música falava: antes que tu formastes dentro do seio de tua mãe, antes que tu vieste, te escolhi, te consagrei, para ser meu profeta entre as nações eu te escolhi. E aí vinha o refrão: tenho que pregar, tenho que anunciar, ai de mim se não faço, como escapar de ti, como não falar, se tua voz arde em meu peito. Cara, naquela hora, instantaneamente, algo entrou dentro do meu espírito, eu fui refrigerado e eu tinha uma única certeza. Eu não sabia o que estava rolando, nem que dia que era, eu só via panturrilha, mas essa canção falou comigo. Eu sou esse cara e eu nasci porque eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, e ai de mim se eu não fizer isso, e pronto. Ninguém precisa pregar para mim. Quer aceitar Jesus? Ele já entrou dentro de mim, ele já se apresentou, mas eu não sabia o que fazer agora. Então eu passei minha adolescência na droga, na prostituição, na pornografia, na doideira. Minha mãe sempre falava que Jesus tinha uma obra comigo. Então eu muitas vezes comprei drogas, e quando a polícia estava passando na rua da boca de droga, eu começava a rezar: Pai Nosso, Deus não deixa eu rodar, Deus, minha mãe disse que eu vou ser pastor, não deixa eu rodar. A polícia passava, eu tirava os papelógios da boca, dei sorte, eu ia lá e cheirava tudo aquela droga. Quantas vezes Deus me livrou da morte, mas no dia 19 de agosto de 1999, era o dia do meu aniversário de 20 anos, eu tentei enfiar uma faca na barriga, porque eu tentei o suicídio. E quando a faca começou a entrar, eu pensava: nossa, cara, vai que o inferno existe, aí meus problemas vão perpetuar, eu vou morrer e vou ficar o resto da vida no inferno. E eu tinha medo. Então 3 vezes eu tentei, depois eu joguei aquela faca e coloquei uma fita cassete, comecei a ouvir um testemunho de um ex-feiticeiro que se converteu, coisa ridícula, pior que Nazaré. E aí eu estava tocado na mensagem, e quando eu percebi que eu ia me converter a Cristo, eu ia virar aquele religioso que eu não queria. Aqueles religiosos que eu conhecia, que não sorria mais, que não tinha vida na vida, que debatia saia, que debatia dia, que debatia cabelo, que debatia qualquer coisa, que debatia Halloween, que debatia horóscopo, que debatia... Eu falei: não, eu não posso virar essa porcaria. De repente eu fui embora para o salão de cabeleireiro. Quando eu entro no salão de cabeleireiro, eu sou um perfeito Natanael. Esnobava os crentes, esnobava Jesus, esnobava Nazaré. Então entra o profeta, ele entra no meu salão e diz: ei. Falei: caraca, o cara da fita. Daí eu fui enganar ele, falei: paz do Senhor. Daí ele disse para mim: Deus me disse, eu moro em São Paulo, Deus me disse que um jovem de estatura média ia atender por Leandro na rua Jorge Winter, número 311, e eu sei que esse cara é você. Eu olhei para ele e pensei assim: cara, ele é bruxo ainda. Ele disse: para você saber que Deus me trouxe aqui, ó Figueira, essa manhã quando você tentava se matar, com uma faca enfiada na barriga, você tinha medo de ir para o inferno e disse: Senhor, me tira dessa. E Ele me trouxe até aqui, olha no meu olho e diz que eu estou mentindo. O que aconteceu comigo? Rabi, Filho de Deus, Rei de Israel. Instantaneamente eu era uma nova criatura, instantaneamente eu era convertido a Jesus Cristo. A igreja não é uma piada, a igreja é a noiva cheia do poder. Você precisa ser audacioso, você precisa ser cheio do Espírito. Aí Jesus virou a mesa. Você acha que ele vira a mesa só com os cambistas que vendem coisas no templo? Jesus olhou para ele e disse: Nath, come here with me. Aí ele disse: fala, Jesus, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira, né? Sim. Mas você verá coisas ainda maiores do que essa. Até essa frase você só está comendo pão. Ele quer te curar, quer tocar sua sexualidade,
quer tocar suas finanças, quer tocar sua religiosidade, quer tocar sua mente, quer tocar o seu cérebro, quer tocar o seu coração, quer fazer em você uma cura interior, quer ajustar a sua alma, alinhar a sua mente. Ele quer transformar os paradoxos em boas histórias, os traumas num bom testemunho. Ele quer te dar muito pão, te alimentar. Quando você estiver gordinho, fortinho, que nem um bebê, meu bebê está virando, ele vai olhar para você e vai dizer: você pensa que isso era tudo? Você pensa que o seu testemunho é tudo? Cara, e se liga, eu tenho um testemunho animal. Eu poderia ficar contando ele o resto da vida, mas eu passei até horror de contar testemunho, à medida que eu fui me aproximando dos oráculos da palavra de Deus, à medida que eu fui me aproximando das sementes vivas de Jesus, à medida que eu fui se aproximando de obras maiores, à medida que eu fui vendo milagres, à medida que eu fui vendo curas, à medida que eu fui vendo Jesus sendo Jesus ainda hoje, manifestando sua glória, eu dizia: ele nem precisa que eu conte nem um pouco da minha história. Natanael, você pirou em mim agora que eu te vi debaixo da figueira? Cara, você vai ver coisas muito maior que essa. Verso 51. Então acrescentou: digo-lhe a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cara, presta atenção. Existem umas histórias e umas fábulas paralelas à Bíblia, e uma delas diz que Natanael foi abandonado pela mãe debaixo da figueira. Então quando Jesus falou: eu te vi debaixo da figueira, era a mesma coisa de Jesus falar: eu te vi numa comunidade sendo abusado pelo seu pai. Era a mesma coisa de Jesus falar: eu vi você entregando a sua intimidade para um homem e ele foi embora da sua vida. Era a mesma coisa de Jesus falando: eu vi quando você foi traído, eu vi quando você foi deixado pela sua mãe. Mas isso não pode ser provado. Eu não posso ficar usando artifícios extra-bíblicos para emocionar, deixar você mais emocionado. Não importa também o que foi. O que importa é que assim que foi dito figueira, ai meu Deus, é comigo. Deus me mostra uma figueira. Ai, Jesus, não fala mais nada, eu já te aceito, porque se falar o que eu fazia debaixo da figueira, misericórdia. Mas segundo entendimentos bíblicos, figueira sempre apontou para Israel. Uma criança, se ele quer ser um rabi um dia, ele, quando começa a ser escolarizado, ele já vai para baixo de uma figueira naquele tempo estudar a Torá. Sabe por que Natanael falou Nazaré? Porque Natanael já tinha estudado Isaías. E Isaías diz: de tu, Belém, virá, da virgem virá. Quando falaram Nazaré, ele disse: ele era meio Luciano Subirá, Leandro Vieira, esses caras aí, tá ligado? Você fala uma coisa da Bíblia, os caras: nada a ver. Falou Nazaré? Belém, rapaz, eu estudo a Bíblia, sou conhecedor das Escrituras. Outra prova que ele era conhecedor das Escrituras, quando ele olha para Jesus e diz: quem és tu? Onde você me conhece? Aí Jesus fala: te vi debaixo da figueira, e instantaneamente ele responde: mestre, rabi. Você não dá o nome rabi para qualquer cara. Você dá o nome rabi por um cara cheio de autoridade da religião para ensinar a respeito de Deus. Qualquer Zé Mané não sabe o que é um rabi, mas um cara que conhece as Escrituras sabe o que é rabi. E quando Jesus diz: você vai ver o céu aberto, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está dizendo: ô rabizinho, lembra que você já estudou Jacó lá na escada de Jacó? Quando ele troca o travesseirinho da casa mimosa da mamãe pela rocha? Quando ele deita na rocha que é Cristo, ele passa a ter uma visão, uma escada aberta, anjos subindo e descendo. Ele viu, ele experimentou profeticamente o que você vai viver apostolicamente agora. É na sua estação, é no seu tempo que você vai ver o próprio Filho de Deus andando, os anjos subindo e descendo. Ou seja, toda a fome que Natanael tinha teológica, toda a fome que ele tinha com as suas perguntas que ninguém respondia, Jesus respondeu num único dia.
Deixa eu dizer para você que tem umas coceiras dentro da sua alma, para você que é um teólogo natural, ou um filósofo natural, ou você é cheio de perguntas, Jesus ama essas perguntas e chama você de verdadeiro. Ele compara você com outros e diz: os outros estão na média, os outros gostam da mediocridade, mas você está querendo uma coisa maior. Cara, deixa eu te dizer, você que tem fome, e você que tem um monte de pergunta, e você que tem um monte de indagação dentro de você, e você que tem um monte de inquietação dentro de você, Jesus quer te fartar, quer te suprir, porque a sementeira dele é científica, a sementeira dele é quântica, a sementeira dele é filosófica, a sementeira dele tem engenharia, a sementeira dele tem matemática, e a sementeira dele tem conhecimento da era que há de vir, o que o seu olho não viu, seu ouvido jamais ouviu, o seu coração nunca sentiu. Deus tem para derramar e fartar o seu espírito. Ele é o seu coach, Ele é seu treinador, Ele é seu professor, Ele é seu mestre, seu rabi, Ele é tudo para nós. Natanael tipo, uou, e agora? E agora eu vou te dizer, Natanael só é encontrado no livro de João, e a Bíblia tem umas curiosidades. Os caras que vão fazer a obra juntos, normalmente eles são citados juntos. Paulo e Silas começaram a andar juntos depois que Paulo brigou com Barnabé. Antes Paulo só andava com Barnabé, então brigou com Barnabé, começa a andar com Silas, e Barnabé começa a andar com João Marcos. Tiago anda com o seu irmão, André anda com Pedro, seu irmão. Os cristãos andam normalmente em dupla. Depois Jesus envia os 70, manda andar de 2 em 2, por isso que você não pode andar sozinho, e não adianta também andar com um cúmplice, ele não vai te desafiar a ser melhor. Natanael é citado só no livro de João, e Natanael tinha um companheiro de caminhada, seu nome era Filipe. Mas em Marcos, em Mateus e em Lucas, não existe o nome Natanael. E o companheiro de Filipe, sabe quem é? Bartolomeu. Bartolomeu significa filho de Temai, ou seja, ele tem um pai. Todo Bar na Bíblia é filho de, Bartimeu, Bar Jesus, Bartolomeu é filho de. Ou seja, é um menino que vive debaixo de uma paternidade precisa, e é muito provável, por essas coincidências bíblicas, que o apóstolo Bartolomeu é na verdade Natanael Bartolomeu. Eu quero dizer que um menino faminto debaixo da figueira sempre será encontrado para uma obra muito mais alta. Uma mulher faminta diante de uma pia cheia de louça na cozinha sempre será encontrada para uma obra mais alta. Um homem fiel atrás das malhadas sempre será encontrado para uma obra mais alta. Eu quero te dizer que os grandes modeladores culturais e arquitetos culturais não necessariamente são homens de uma plataforma, porque ainda que ele tenha sido um dos 12, você não conhece muito a obra dele. O importante não é a sua obra, o importante não é sua fama, o importante não é o seu engajamento, o importante é que você é uma canção que ele tem cantado na terra. O importante é que você tenha vivido como aquele que come pão e aquele que distribui sementes. Então do nada esse Natanael, que era um jovem promissor cheio de fome, se torna quem? Um cara que também tem sementes para esparramar, agora ele é um apóstolo. Você está entendendo o que Jesus quer fazer com você? Até que dia você vai ficar sentado pedindo pão? Ou até que dia você vai querer sementes, se preparar como Natanael, mas ainda nem comeu o seu próprio pão? Ainda nem deixou Jesus curar o seu interior? Ainda nem deixou Jesus falar e cantar na sua vida? Ei, presta atenção,
Ele tinha uma amizade com Filipe, que Filipe não chegou à toa. Ei, achamos aquele que Moisés disse, e os profetas falaram. Se você falar isso para alguém aqui na rua, o cara vai falar, do que você está falando, velho? Você tem que falar das coisas certas com a pessoa certa. Você tem que ser muito amigo de alguém para você chegar numa ideia com ele que bate exatamente com o que ele pensa. Se você não é amigo, você vai falando coisa aleatória, e depois tem que ficar perguntando se faz sentido. Cara, presta atenção, a intimidade de Filipe fez Filipe encontrar, sabe quando você vai lá no Starbucks, você pede o choco não sei o quê, e aí você lembra de um chocolover, amigo seu, você fala, nossa cara, você chega nele na roda, você fala, nossa, eu não acredito, eu tomei um chocolate novo do Starbucks, nossa, por que você foi falar isso para ele? Se o cara está de dieta, você só toma leite molico, você não vai falar esse tipo de coisa para o cara errado. Você entende? Deus não vai falar comigo igual Ele vai falar com você. A figueira não faz sentido nenhum para mim, mas hoje mesmo, era para você ter morrido com a faca na barriga? Fazia todo sentido. Olhe para mim. Jesus está querendo falar na área da sua vida que você tenta esconder. Jesus está querendo entrar na área da sua vida que quando alguém esteve por lá, você se machucou. Jesus está querendo ir nos lugares mais profundos da sua mente e da sua alma. Sarar, porque sem esse pão você vai ser esquisito, vai ficar metendo pau em Nazaré, vai ficar falando, da onde você me conhece, vai ficar com essa cara de esquisito. E não é porque eu disse que Jesus gosta de quem tem essa fome, que você pode ficar o resto da vida chato, chata, arrogante, prepotente, arrumando confusão com todo mundo, achando que sabe mais do que as pessoas. Você não percebeu que tem um monte de coisa dando errado para você, Natanael? Natanael é dado por Deus, esse é o significado do seu nome. Se ele é dado por Deus, é só com Deus que Natanael funciona. Se você nasceu de uma semente de Deus, do plano de Deus, é só na presença dele que você realmente funciona. E deixa eu terminar isso. Isaías 55. Assim, verso 10, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não volta para eles sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para ela, nossa, deixa eu voltar tudo de novo, deu um vesgueio aqui no meu zóio. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não volta para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para quem come. Presta atenção, a palavra de Deus, ela é como chuva e neve. A chuva e neve caem na terra, causam o propósito biológico na terra. E depois ela acha os lençóis e ela vai dar lugar para os rios que desaguam no mar e que evapora e que volta para o céu. E essa é um ciclo sem fim, sabe? É isso. Assim é a minha palavra sobre vocês. Ela sai da boca de Deus e precisa encontrar uma terra fértil. E se o Natanael não come pão que cura sua alma, ele nunca se torna uma terra fértil. Então quando as sementes caírem, ele é lamaçal de pecado. Quando a semente cair, ele é terra movediça de confusão. Você entende por que você precisa ser saudável em Cristo? Para você compreender o que Cristo está falando e por meio de quem Ele está falando. E se Natanael olha para Filipe e fala, Filipe, vai se catar, eu não vou. Você é burro, Jesus não vai nascer em Nazaré. E não nasceu mesmo, ele nasceu em Belém, depois ele mudou para Nazaré, e ele faz o que ele quiser. Quanta gente hoje com argumentos bons estão fazendo coisas péssimas. Com uma inquietação boa, está fazendo coisa rebelde. Mas olha o que diz, essa chuva, essa neve, faz brotar e florescer, para produzir sementes, para o semeador. Então a palavra de Deus fica trabalhando para que semente chegue até homens que vão ministrar alguém.
Porque semente é para jogar em alguém. Semente é para ministrar em alguém. Dom é para ministrar sobre alguém. Dom não é para me tornar conhecido. Dom não é para me tornar famoso. Dom não é para me engajar. Dom é para servir o próximo. Dinheiro é para servir o próximo. Toda autoridade e poder que Deus te der é para servir o próximo. Para trazer uma vida melhor para as pessoas que se relacionam com você. Produzindo semente para o semeador e pão para quem come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Você entende, cara? Que lá atrás, quando esse cara teve a autoridade de bater no salão da minha mãe, abrir lá, e eu estava trabalhando, olhar no meu olho e profetizar para mim, isso faz mais de 20 anos. Eu poderia simplesmente falar, não, essa figueira não é comigo não. Quando uma profecia, presta atenção, eu vou finalizar aqui. Quando uma profecia é liberada, quando a palavra profética é liberada, a palavra de um profeta é liberada, duas coisas podem acontecer, mas só uma delas, de duas pode. Ou você se quebranta e encontra graça, ou você endurece o seu coração e encontra juízo. Quando a semente de Deus cai, ou você se quebranta, ela se quebra e brota. Ou você endurece, e ela estará no juízo final, declarando, eu joguei essa semente sobre você. E joguei essa, e essa, e essa. Então come o seu pão essa manhã. Deixa Jesus sacudir a sua figueira. Qual é a área da sua vida que se Jesus falasse o nome dessa área agora você ia estremecer todo? É essa área que Ele está falando. Eu vejo nessa manhã muitas pessoas que passaram por abusos emocionais, muitos abusos sexuais. Eu vejo também muitas pessoas que passaram por abusos religiosos. Você era puro, você só queria Jesus, mas as pessoas introduziram uma religião pragmática em você. Eu vejo Deus olhando para nós hoje e falando, Natanaéis, geração dada por Deus, eu sou o Deus que supre vocês, eu dei vocês, eu dou pão para vocês e eu dou semente para vocês. Me perguntem, sejam inquietos diante do meu espírito, perguntem, porque eu vou suprir a vida de vocês. Eu vejo Deus transformando muitos Natanaéis em Bartolomeus. Natanael é dado por Deus e Bartolomeu é filho de Temai. Você está se tornando filho de Deus, filho do Todo-Poderoso, filho com propósito, filho de paternidade, filho de Abba Pai, filho de uma casa paternal aonde nós podemos posicionar você e atirar você como uma flecha. Você é sim uma solução de Deus para algo e para alguém, para uma época, um tempo, uma estação, um lugar, pessoas. Você é sim um agente cultural, um agente de transformação cultural, um modelador, um arquiteto. Você vai arquitetar uma família segundo o padrão do céu, arquitetar um business segundo o padrão do céu. Você vai arquitetar e influenciar vida de pessoas como o estatuto do céu. Essa é a história de um modelador cultural. Começa com uma história que faz chorar. Começa com uma história que assim que ela te toca, você diz, Rabi, Rei de Israel, Filho de Deus, Rei de Tremembé, Rei de Taubaté, Rei do Parque Sabará, Rei da Água Quente, Rei do Centro, Rei da Baronesa, Rei da Cidade de Deus, Rei de Caçapava, Rei de São José dos Campos, Rei de Aparecida, Rei do Vale do Paraíba, Rei da minha vida, Rei do meu salão de cabeleireiro, Rei da minha arquitetura, Rei da minha engenharia, Rei da minha obra doméstica, Rei dos meus filhos, Rei das minhas finanças, Rei dos reis.
eu estou querendo pão, eu estou querendo semente. Vem cantar essa canção, Jesus. Vem cantar essa canção, Jesus, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Shadakarabadarasse, birabadarassá. Eu quero ser uma canção do teu coração, Deus. Eu quero ser, Jesus. Canta sobre mim, Jesus. Eu quero ser uma canção do teu coração, Deus. Canta sobre nós, canta. Canta debaixo da figueira. Oh, me canta, Shadarabadarasse. me canta como tu quiseres. Oh, me canta como tu quiseres. Eu quero ser uma canção do teu coração, Deus. Eu quero ser uma canção do teu coração, Deus. Vem ver essa manhã o que Jesus quer fazer na sua vida. Oh, me